Bom dia a todos e a todas. É um prazer receber vocês para a edição de 2025 da Diversibran Mineração Sem Rótulos. Meu nome é Luísa Hatz, sou coordenadora de Sustentabilidade e Assuntos Associativos do IBRAM. Ao longo do dia, vocês irão presenciar um revezamento de apresentadoras aqui. Todas pertencem às empresas associadas ao IBRAM e fazem parte do grupo técnico de discussão sobre diversidade, equidade e inclusão no setor da mineração. Obrigado a todos pela colaboração. Este é o primeiro ano da realização da Diversibran de formato híbrido. Além de vocês, que estão conosco nesse auditório, temos mais 800 pessoas online. A Diversibran é organizada pelo IBRAM e pelo Grupo Técnico de ISD do Instituto e conta com os seguintes patrocínios. Cota Ouro BHP, a qual agradecemos a presença e saudamos Emir Khaluf, presidente da BHP Brasil. Cota Prata, Anglo-American, Bemisa e Nexa. E cota Bronze, Anglo Gold Ashanti, Mosaic e Vale. E contamos ainda com o apoio institucional do Women in Mining Brasil e do Mining Hub. Em nome do IBRAM, agradeço imensamente aos patrocinadores que tornaram possível essa edição e também à Escola Superior Dom Helder, que nos recebe hoje, no dia de hoje, em suas instalações. Na programação de hoje, está previsto 5 painéis com apresentação de 4 cases de sucesso, com debates e com oportunidades de interação por meio de envio de perguntas. Teremos também o lançamento pelo IBRAM dos protocolos TSM, Diversidade, Equidade e Inclusão, e Saúde Psicológica. Peço a atenção de vocês para alguns pedidos antes de começarmos. Solicito que mantenham o celular no silencioso. Em todos os painéis será possível fazer perguntas para os painelistas, acessando o QR Code no verso de seu crachá ou o QR Code que irá aparecer na tela logo depois do início de cada painel. Para a solenidade de abertura, convido ao palco Ana Sanches, presidente da Anglo-American no Brasil e presidente do Conselho Diretor do IBRAM. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e também 800 pessoas conectadas. Obrigada a cada um de vocês que está aí conectado conosco hoje. Bom, é com muita alegria que eu estou aqui abrindo esse evento, um evento que estamos aqui para reforçar o nosso compromisso perante a sociedade, o nosso compromisso como setor de sermos uma mineração sem rótulos. Eu estou fazendo a abertura aqui sozinha, mas eu não estou, na verdade, sozinha, não. Eu estou acompanhada aqui de várias lideranças da mineração, vários conselheiros e conselheiras do IBRAM, além da diretoria do IBRAM. Nós chegamos um pouco mais cedo, a gente estava num café da manhã organizado pela Vera, que lidera aí o nosso GT dentro do IBRAM. E esse café da manhã, com essas lideranças da mineração, é para a gente reforçar e relembrar e refletir, né, o peso da nossa caneta como líderes e como que as nossas decisões elas realmente têm o poder transformador. E onde que essa pauta estratégica de inclusão e diversidade entra na tomada de decisão e das nossas empresas, as empresas que nós lideramos. Então, foi uma conversa bem bacana, né? E deu toda a energia e toda a força que a gente precisa para começar esse dia de uma forma bem interessante, né? E acho que
De novo, agradeço aí a participação não só dos meus colegas, tem vários aqui que estão conosco, os nossos líderes da mineração, mas cada um de vocês aí que está aqui querendo fazer parte, né, dessa transformação. Bom, pessoal, e a gente está num momento bem turbulento, né? Acho que como mundo aí, a gente está passando por um momento turbulento, um momento incerto, e não é a primeira vez que essa pauta de inclusão e diversidade ela é colocada aí à prova, não é a primeira vez que a gente vê movimentos contrários, mas o que eu quero destacar aqui, pelo menos na minha visão, isso é um caminho sem volta. Vai muito além, né, dessa turbulência. A gente está falando de mudança cultural. A gente está falando que sabemos que não é algo que acontece de um dia para a noite, mas a gente tem que ser persistente, principalmente quando vem aí, né, algumas pedras no caminho, alguns questionamentos. Eu acho que a persistência é que vai fazer essa transformação acontecer. A mineração ela ficou conhecida historicamente por ser um setor pouco diverso, né? A gente tem esse histórico, mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que celebrar alguns avanços. E a gente tem tido, sim, avanços. A gente tem observado uma mudança desse cenário, a gente tem visto aí algumas estatísticas. Em termos de equidade de gênero, por exemplo, alguns números que foram publicados pelo Women in Mining no Brasil, a gente vê que nós passamos de 15% de representatividade feminina no setor em 2021 para 23% em 2024. É pouco, mas é um avanço que a gente precisa lembrar, né, e também celebrar. Mas falta muito, sim, para evoluir. Principalmente quando a gente vê o censo demográfico e vê como é a população brasileira, né? Então, nosso último censo de 2022, ele aponta que as mulheres elas representam 51,5% da população brasileira. Se nós somos mais da metade do país, onde nós estamos, que nós não estamos tão presentes assim no setor mineral? Por que essa representatividade não está refletida no setor? E trazendo, então, outro dado do IBGE também, de um outro reflexo da nossa população, que é a população que se declarou preta ou parda no último censo. 55%, 55,5% da população brasileira. Agora, eu peço que vocês olhem à sua volta. Aonde estão? Aonde está essa representatividade? Seja na sala que a gente está agora, seja na última reunião que vocês participaram ontem, onde está essa representatividade? E na liderança das empresas de vocês, né? Quantas pessoas são pessoas que se declaram pardas ou pretas? Na liderança da empresa onde eu trabalho. E são essas reflexões que a gente tem que fazer, são essas perguntas que a gente precisa perguntar, que a gente precisa se fazer e também trazer para a sala. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade, muita desigualdade social que a gente ainda tem que enfrentar. Mas a gente tem que estar sempre, né, lembrando desse movimento, sempre lembrando que é algo contínuo e lembrando da palavrinha que eu falei no início, da persistência. Eu vou trazer alguns temas aqui da própria Anglo American, que é a empresa que eu presido aqui no Brasil. A Anglo American tem, sim, um compromisso muito forte, não só no Brasil, mas no grupo Anglo American no mundo, da gente ter 40% da liderança com representatividade feminina, seja diretoria, gerência, cargos aí de consultoria, até 2030. Né? E essa meta, como que a gente está? A gente tem avançado bastante. Aqui no Brasil, a nossa liderança ela passou de 16% para 29% feminina nos últimos 3 anos. E a gente está avançando também na nossa meta, né, de termos 35% de pessoas negras em cargos de liderança até 2028. Mas a gente tem muito mais ainda a fazer. Bom, e tudo isso caminha em conjunto com outras ações fundamentais para o aumento da diversidade, que vai além do gênero, vai além da raça. Tem vários outros grupos minorizados. LGBT+, pessoas com deficiência, diversidade geracional. E a gente tem que pensar em ações práticas, né? Ações concretas.
E compartilhando com vocês, no caso da Anglo-América, a gente leva muito a sério a nossa política contra assédio, contra bullying, contra retaliação, e é uma política de tolerância zero, onde todos os casos que chegam até nós, eles são investigados com muita seriedade, de uma forma bastante confidencial, respeitando muito as pessoas, e as decisões elas são tomadas de uma forma muito séria. Esse é um exemplo de ação prática, né? E quantas outras ações práticas a gente precisa do nosso setor? Quantas outras ações práticas as canetas da liderança elas têm que tomar para que saia do discurso e vá para a prática? E eu estou trazendo isso aqui, pessoal, e aí podem dizer, né? Ah, ela está falando em causa própria, a Ana faz parte de um grupo minorizado. E eu estava conversando mais cedo com os meus colegas no café da manhã. Eu sou mãe de agora um homem, né, de 19 anos e de uma filha de 15. Eu não falo só pensando na Ana, né? Eu falo pensando na responsabilidade que eu tenho de estar criando um homem, que hoje ele é do grupo que não é minorizado, né, e como eu quero, e já o crio, né, eu e meu marido, para que ele possa não entrar na atrofia do privilégio, para que ele possa dar o seu melhor, né, e entenda que ele está num mundo diverso, né, e não basta ele dizer, como homem, que ele respeita a diversidade, né? É muito pouco, né? Eu espero muito desse homem, do Eduardo, que eu crio, que ele seja um homem que ele vá além do discurso de falar eu respeito, e que ele valorize a diversidade, e que ele olhe para o lado dele, e as pessoas que são diferentes dele, às vezes não tiveram até agora as mesmas oportunidades que ele tem, que ele entenda o valor de cada uma delas. E além da questão, né, do meu papel como mãe, eu sou uma executiva de uma empresa, eu lidero uma organização e eu tenho muita responsabilidade pela entrega do resultado do negócio. Então, quando eu penso nessa pauta, ela vai além do politicamente correto para mim. Ela vai num business case da gente ter uma empresa de um ambiente saudável, onde cada um que vai ali dentro, né, que entra na empresa para trabalhar, se sinta acolhido e acolhida para dar o seu melhor, onde as pessoas elas possam se desafiar, onde elas não tenham medo, né, de colocar o que elas pensam e nem de trazer aí um ponto de vista diferente. E a beleza que a diversidade traz isso de uma forma natural, né? E o tanto que a gente consegue atrair talentos, né? Sejam as novas gerações que estão vindo aí e que não estão tendo interesse em trabalhar na mineração. Um setor já tão castigado por tantos outros temas e que não está conseguindo atrair esses talentos. Mas o que é talento? E foi uma discussão que a gente teve hoje também. Talento não é só aí as pessoas bem formadas ou que estão aí com bagagens profissionais. Tem muito outros tipos de talento. Talento, para mim, gente, é quando eu fui, na semana, 15 dias atrás, nos dias mais transformadores da minha vida, que eu tive a oportunidade, né, eu aceitei o convite de uma professora da escola municipal do município de Itapoiacanga, que ela me convidou para ir lá conversar com as meninas do 6º ao 9º ano da escola. E eu pude olhar, né, no olhar daquelas meninas que cresceram no entorno da mineração, que fazem parte daquela comunidade que nos acolhe tão bem. Aquelas meninas ali que elas precisam acreditar que elas podem ser o que elas quiserem. E elas precisam acreditar que a mineração está de braços abertos para recebê-las. O que tinha de talento futuro ali, né, encantou os meus olhos. Isso é talento. As pessoas das nossas comunidades, que têm vínculo com a região, vínculo com aquela terra, e que podem dar o seu melhor, desde que elas sejam bem recebidas e que as lideranças e que todos vocês, que de alguma forma, direta ou indireta, estão dentro do setor mineral,
possam dar esse espaço de forma genuína, de forma verdadeira, de forma que acredita no valor da diversidade. Porque, realmente, gente, independente de debate político, para mim é caminho sem volta. Não acredito no futuro da mineração como setor, não acredito no futuro da mineração sem tantos questionamentos e tantas falas negativas se a gente não tiver a força da diversidade para poder virar esse jogo. E a gente precisa disso, a gente precisa fazer isso junto. Então, é isso, pessoal. Queria aproveitar aqui para agradecer mais uma vez, né, a presença de cada um de vocês e agradecer aí ao IBRAM sobre aí a liderança da Vera no nosso GT de Inclusão e Diversidade, a presença do Human in Mining também, a Patrícia está aqui, e várias pessoas também ligadas ao Human in Mining, engrandece muito o nosso evento, né? E que a gente tenha aí um dia de muita troca, né, de muito crescimento e de muita vontade aqui, né, de transformação dentro do peito, dentro do coração. Obrigada, pessoal. Um grande abraço, viu? Obrigada. Muito obrigada, Ana. Sempre muito inspiradora a sua fala. Convido agora o vice-presidente do IBRAM, Fernando Azevedo, para proferir suas palavras. Bom dia, Adversa IBRAM. Eu acho que depois do que a nossa presidente do Conselho, a Ana Sanches, falou, acho que não cabe quase mais nada aqui. Mas, representando a presidência do IBRAM e o IBRAM, eu queria destacar alguns pontos somente que eu botei aqui. E, primeiro, que 2025 é um ano desafiador para as políticas de diversidade, equidade e inclusão. Seja no setor, nosso setor, seja em qualquer outro. Temos movimentos contrários à diversidade. Isso não nos abate. E nós fazemos o contrário aqui. Alguns retrocedem. Nós não. O IBRAM tem obrigação de fazer isso. Nós avançamos. É um alicerce a diversidade, é um alicerce de uma mineração moderna, justa e sustentável. O setor mineral brasileiro, tendo o IBRAM aqui, ele abraça a diversidade. Afinal, é um compromisso estratégico. Ele faz parte dos associados nossos do Conselho da Carta de Compromisso da questão do ESG, e, felizmente, nós temos aí um GT da diversidade e inclusão, que tendo à frente a nossa líder da diversidade, Vera. Muito obrigado. Muito obrigado, Vera. Tá bom? Muito obrigado. Além disso, a diversidade ela é relacionada no nosso setor com a segurança, inovação, licença social para a mineração fazer as suas operações. Na mineração, isso se traduz em salário equitativos, ambientes livres de assédio e carreiras que não dependem de gênero ou cor da pele, mas do talento e competência, como a Ana Sanches destacou aqui. Eu tenho certeza que essa edição da IBRAM faz parte da intenção do IBRAM, que é transformar palavras em ações dos nossos associados. O IBRAM está aqui para apoiar essa pauta, mas o protagonismo é de cada um de vocês, que juntos provar que a mineração
cultiva valores humanos. E eu queria dar o destaque, não destaque, fazer alguma ênfase dentro da diversidade e inclusão. Dois aspectos, dois setores, duas vertentes, que eu tenho experiência própria. Uma da importância das pessoas com deficiência. É muito importante que as empresas, que nossos associados os abracem, os acolham, os incluam aqui. E outra, sem falar de gênero, cor, mas as mulheres. E eu queria citar a minha experiência. Nós evoluímos muito, como falou a Ana aqui, na conversa nossa, a Vera, a minha mãe, saudosa mãe, ela foi da primeira turma, primeira mulher formada em farmácia na UFRJ. E eu lembro ela me contando que, para ela ir ao banheiro, que só tinha banheiro para homem, na UFRJ, os colegas dela tinham que fazer uma proteção na porta para ninguém entrar. Então, evoluímos. A minha esposa, como a Ana, criando 2 filhos, fazendo as 33 mudanças que a minha profissão antiga aí obrigava a fazer. E ela já, com os filhos sendo criados, estudou para concurso público, passou no judiciário, se aposentou ainda há pouco, e ela fez uma outra faculdade na mesma turma do filho dela, do nosso filho. Então, exemplos que eu cito de inclusão, diversidade. E eu queria aproveitar para agradecer, eu não posso deixar de agradecer os patrocinadores, a nossa BHP na categoria Ouro, a Anglo-América, a Bemisa e a Anexa na Prata, a Anglo-Gold e a Chante, Mosaic e Vale na Bronze, e agradecer as organizações apoiadoras dessa Diversibran. A todos, vamos aproveitar a esse bom dia. E fechando, seguindo no exemplo que eu dei da importância da pessoa com deficiência, das mulheres, eu queria fechar saudando, depois de 48 anos de IBRAM, a primeira mulher presidente que a gente tem, que chegou aqui não por causa de ser mulher, mas pelo currículo que ela tem, mas não deixa de representar a gente hoje aqui. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Muito obrigada, Fernando, pela fala. E a gente conta também com, né, os representantes de grupos não minoritários para serem nossos aliados aí nessa luta. Chamo agora a deputada federal pelo Amapá, Silvia Waiapi, que, além da sua atuação parlamentar, contribuiu para a Agenda Nacional de Promoção de Igualdade Racial no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Wari. Bom dia. Wari Katuté. Wari Entauamba Hakamani. Irauapame. Primeiro eu falo na minha língua para que vocês saibam que eu existo. Porque um povo que não preserva a sua identidade Silvia, e nem guarda a aguarda memória... só um momentinho que a gente não consegue te ouvir ainda. Só um momento. Pode tentar novamente? Wari Ainda não. Katuté. Só um momento. Silvia, a gente vai chamar a próxima pessoa na mesa só enquanto a gente resolve esse problema. Então, gostaria aqui de ouvir agora a Vera Lúcia Silva,
gerente-geral de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Samarco e coordenadora do Grupo Técnico de Diversidade do IBRAM. Por favor, Vera. Bom dia a todos e todas. Coronel Fernando, acho que agora para mim é mais difícil, viu? Depois de falar depois de vocês, né? Vou me repetir aqui em alguns pontos, mas eu gostaria de iniciar dizendo da alegria e do prazer de estar aqui hoje, né, com tantas pessoas no presencial e online, da felicidade de ter tanta liderança, né? Tenho o cabelo vermelho, uso óculos, estou vestindo uma blusa bege e uma saia creme. E estou aqui muito feliz de estar com vocês. Hoje estamos aqui para falar de futuro, a partir de nossas experiências ao longo dos últimos anos e também dos desafios do presente. Basta analisar nossa programação para perceber que todas as nossas discussões e reflexões, sejam nos painéis ou nos cases, têm conexão direta com o setor que desejamos ser e as ações que estamos executando para alcançar esse objetivo ao longo prazo e de forma duradoura. Quem me conhece sabe que sempre digo que nossa trajetória em diversidade, equidade e inclusão não é uma corrida de 100 metros, nem mesmo uma maratona com linha de chegada, mas uma jornada de evolução contínua. Destaco a palavra evolução, pois acredito que ela traduz nossa experiência e nos orienta como seguir em frente, sem perder a confiança em um cenário altamente volátil e desafiador. Nesse cenário, a realidade brasileira se diferencia de alguns países de forma positiva. Primeiro, pela nossa dimensão continental e pluralidade cultural, que precisa ser acolhida e representada nas instituições e organizações. Destaco também a solidez de nossa legislação, como, por exemplo, a lei de cota, a lei anti-assédio, a lei anti-LGBTfobia, a lei contra o racismo e também do Estatuto do Idoso. Sim, ainda há muito que avançar, mas esses são elementos que nos ajudam a seguir em frente. E eu destaco aqui, de um jeito mais forte, que a Ana abordou na fala dela, a palavra sobrevivência, para falar do futuro do nosso setor. Acredito fortemente que a diversidade é uma questão de sobrevivência para a mineração. Nossas operações estão espalhadas por esse país continental, em locais onde nem sempre há força de trabalho disponível. Uma pesquisa recente da McKinsey aponta que 70% da geração Z afirma que não quer trabalhar na mineração. Como atrair e reter talentos se não acolhendo todas as pessoas? E, da mesma forma, nós temos indicadores incontestáveis de como a diversidade impacta positivamente na inovação, essencial para o nosso futuro, e também na produtividade e clima organizacionais, que tem relação direta com os nossos resultados. Portanto, é um tema de negócio.
No debate com as lideranças e com a sociedade, precisamos cada vez mais demonstrar e apresentar esses resultados positivos das ações de diversidade, equidade e inclusão. Ou seja, nós não estamos falando de ativismo, mas do futuro do nosso setor. É por isso que precisamos avançar em ações estruturantes, investir em planejamento, em metas e buscar os aliados. Nesse sentido, o IBRAM exerce um papel fundamental liderando o setor, disseminando boas práticas e assumindo compromissos públicos. É por isso também que hoje é um dia tão estratégico. Além de celebrar nossos avanços, ele marca o nosso compromisso e engajamento, demonstra a nossa força e evolução, uma evolução Muito obrigada, Vera. Vamos tentar de novo a deputada federal pelo Amapá, deputada Silvia Guayampi. Bom dia. Agora deu certo. Olá, deputada. Estamos conseguindo te ouvir e te ver. Desculpem a falha, né? A conexão talvez tenha dado algum problema, mas para mim é uma honra estar aqui, participando desse momento, aos outros palestrantes, sobre a questão do poder da caneta, sobre fazer a diferença na história, na vida das pessoas. E essa honra de estar participando desse momento, né, de um evento que fala sobre diversidade, sobre a participação de mulheres. Eu sou uma filha do Amapá e que tinha o sonho de hastear a bandeira do Brasil, né? Existem tantas crianças que sonham em ser médicos, em ser enfermeiros, advogados, juízes. O meu sonho era só hastear uma bandeira. E esse sonho fez com que, em determinado momento, eu entendesse que a vida ela me cobraria determinados posicionamentos. E esses posicionamentos também me obrigaram a enfrentar diversidade. Né? Eu fui menina de rua no Rio de Janeiro, eu saí de casa do Amapá aos 14 anos para ser mendiga no Rio. E tudo de precioso que eu tinha comigo, que lembrava a minha terra, era apenas uma pedra, que não era uma pedra preciosa, ela era apenas uma pedra. E com fome eu vendi essa pedra, dizendo que essa pedra ela era mágica e que ela tinha o poder de transformar a vida das pessoas. E com o dinheiro dessa pedra eu comi 2 dias. Então, conheci poetas e escritores no estado do Rio de Janeiro que me incentivaram a estudar. Então, aquela menina indígena fui estudar e para que eu hoje fosse uma deputada federal, eu sou a primeira mulher deputada federal indígena, né, no estado do Amapá. E a vida sempre me cobrou muitas coisas, né? E estar com vocês, dividindo esses momentos, falando que as mulheres não só podem fazer tudo, mas elas podem ser tudo aquilo que quiserem. Eu passei a minha infância escutando que eu não deveria estar ali, que aquele lugar não era para mim. Então, eu queria hastear a bandeira porque alguém me ensinou que ela representava o símbolo máximo do meu pertencimento.
E todas as crianças perfilavam a minha época, eu sou bem antiga, elas perfilavam, cantavam o hino nacional e uma delas hasteava a bandeira do Brasil. E como eu escutei das pessoas que eu era a verdadeira brasileira, eu queria achar aquela bandeira, mas eu não podia, só as crianças brancas e as crianças não indígenas é que podiam. Custasse o que custasse, um dia eu hastearia a bandeira do Brasil e um dia o meu país sentiria orgulho de mim. E eu fui para a rua, eu fui morar na rua. E debaixo de uma marquise eu via quando algumas pessoas praticavam barbaridades, né? Uns vendiam drogas, uns assaltavam, outros se prostituíam, e eu entendi que se eu fizesse aquilo, eles teriam razão sobre mim, de que eu não serviria, que eu não valia a pena. E eu tive que enfrentar grandes diversidades. Eu fui mãe aos 13, eu fui mãe aos 15, eu fui mãe aos 17 anos. E um dia, caminhando na rua, eu fui atacada e fui estuprada. Eu tentei correr e não consegui. Então, eu prometi para mim mesma que nunca mais eu seria tocada da forma como eu fui tocada. No outro dia, eu comecei a correr e acabei virando atleta profissional. Então, no esporte, eu conheci meu marido e meu marido me incentivou muito também a realizar um sonho. Eu também queria ser dona de casa, porque desde os 14 anos eu estava na rua, com uma espada na mão, tentando sobreviver. Foram 3 meses só, mas meu marido foi sequestrado, foi assassinado. Eu passei 3 longos anos de dificuldade com os meus. Por que eu conto isso? Muitas pessoas recebem muitas pedradas ao longo do caminho. Algumas se defendem e são soterradas. Outras resolvem pegar essas pedras e construir um muro para se defender, mas elas nunca vão saber o que está por trás, do outro lado do muro. E existem pessoas que resolvem pegar as pedras ao longo do caminho e construir escadas. Então, você sabe o que você faz com a pedra que você recebe ao longo do caminho. Eu optei em construir estradas. Então, após a morte do meu marido, eu tentei o primeiro ano, não consegui, né, entrar nas Forças Armadas. Tentei o segundo ano, tentei no terceiro ano, e no terceiro ano eu consegui. E me tornei, então, a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas no Brasil. E anos depois, né, eu pude fundar, então, o primeiro serviço de fisioterapia de emergência do Brasil, com formação específica em transporte aeromédico e defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Fui condecorada com a Comenda Fernando Lemos, que é a mais alta distinção dada àqueles que marcaram a história da saúde no Brasil. E no ano seguinte, então, fui uma das 4 mulheres convocadas para fazer a transição de governo de um presidente da República. E no ano seguinte, eu fui nomeada secretária nacional de saúde e pude, então, assim, realizar uma grande entrega para o Brasil, dando ao Brasil a minha expertise, homologar pistas de pouso para que a gente pudesse salvar pessoas e levar saúde no mundo, né? Então, graças a um grande esforço de uma mulher que sabia que estava marcada pela história, estava marcada por estigmas de ideal. Você é indígena mesmo? Como você estudou? Nós estamos pensando aqui para que nós possamos ter família, nós devemos estar na história lá de 1500, não aqui, nessa sociedade. Mas enfrentar essas realidades, de uma certa forma, foi benéfico para mim, porque hoje eu posso ter entendimento de várias áreas do Brasil, né? Eu estudei política e estratégia na Escola Superior de Guerra, eu estudei liderança estratégica na Escola de Comando do Estado-Maior e me interessei muito sobre a questão minerária, justamente por entender que a mineração ela é a principal marca, ela marca a hegemonia de um país.
Então, estar com vocês, acreditar na mineração, incentivar a mineração é incentivar a soberania de uma nação. E eu agradeço esse convite para estar aqui. Não foi fácil ser uma deputada federal, enfrentei muitas dificuldades e diversidades, mas estou aqui para proteger mulheres, para proteger crianças, e é meu projeto de lei que dobra a pena de estupradores. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, deputada. Eu agradeço aqui a todos os participantes da nossa abertura, Ana Sanches, Fernando Azevedo, deputada Silvia Uaiapi e Vera Lúcia.